Se você está buscando saber qual é a diferença entre distância e deslocamento, mas de forma aplicada para o Enem, para os vestibulares e de forma coerente, você chegou no lugar certo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma questão contextualizada de deslocamento. Não é simplesmente aquela questão: qual é o deslocamento, qual o módulo de deslocamento daqui para ali, de lá para cá e assim por diante. É contextualizada. Ela envolve uma situação e vai te perguntar qual é o deslocamento, qual o valor do deslocamento ou qual o módulo do deslocamento. Você vai ver que essa questão vai te levar para um próximo nível e um nível estrondosamente elevado. Mas antes disso, logicamente, você precisa aprender que aqui nesse canal eu trago conteúdo de qualidade. Então, te inscreve, ativa o sininho, me segue também nas redes sociais, como por exemplo, meu Instagram, @profscooterfísica. E se você tiver alguma dúvida, quiser de repente tirar essa dúvida diretamente comigo, não é com minha equipe, é comigo, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 91 984560398, e vamos aqui para a questão. A questão diz assim: Maria é uma bióloga que estuda o comportamento de pássaros em uma reserva ambiental. Durante uma expedição, ela decide acompanhar o voo de um pássaro migratório em seu pequeno avião monomotor. O pássaro parte de um ponto inicial, chamado ponto A, e voa 5 quilômetros diretamente para o norte até o ponto B, onde há uma área de descanso. Em seguida, ele voa 12 quilômetros diretamente para o leste até o ponto C, uma região de alimentação. Maria registra que o pássaro retorna diretamente ao ponto C. Ele é do ponto C ao ponto A, completando o seu percurso. Aí acabou o percurso. E aí vem agora o comando da questão. Qual o valor do deslocamento do pássaro em quilômetros ao completar o trajeto descrito? Poderia ser perguntado qual o módulo do deslocamento do pássaro em quilômetros ao completar o trajeto descrito. O valor ou módulo é a mesma coisa, são sinônimos. Como é que você pode resolver essa questão? Você já poderia ir marcar direto, mas eu quero aqui discutir com você alguns aspectos. Esse pássaro viaja para o norte, então está aqui, viajou para o norte, do ponto A ao ponto B. Depois ele viajou para o leste, do ponto B ao ponto C. Depois ele viajou do ponto C ao ponto A. Ele retornou ao ponto de partida. Então, você tem aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C. Os valores aqui nem interessam. Ele viajou 5 quilômetros, nem precisava colocar. Viajou aqui 12 quilômetros, também não precisava colocar. E aí você, de repente, ficaria desesperado, desesperada para saber quanto que ele percorreu aqui. Aí você ia meter um Pitágoras e tudo mais, mas não precisa. Por quê? Deslocamento é um vetor. E aí você precisa lembrar que se é um vetor, ele tem que ter módulo, ou seja, valor, tem que ter direção e tem que ter sentido. E esse vetor de deslocamento, ele liga o ponto inicial ao ponto final. Pronto, você tem que ter um vetor, uma seta, que vai ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Qual é o ponto de partida? Ponto A. Qual é o ponto de chegada? Ponto A. Opa! Se o ponto de partida e o ponto de chegada coincidem, então o deslocamento tem valor zero. Mas calma, professor, agora a minha cabeça está fundindo. Por quê? Como que um deslocamento é zero se ele foi de A para B, de B para C e de C para A? Ele percorreu um caminho. Percorrer um caminho é diferente de se deslocar.
Deslocar, e aí eu trago você agora para minha tela, vem aqui e presta muita atenção para mim. Deslocar é nada mais, nada menos do que direcionar o início e o fim. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Essa viagem vai ser de São Paulo para Fortaleza. Pronto. O seu deslocamento será São Paulo-Fortaleza. É algo, é um vetor, é uma seta que liga o início ao fim. Eu vou tirar da tela essas coisinhas aí para não atrapalhar. Foca só em mim. Deslocamento liga o início ao fim. Então, se você vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, de São Paulo para Fortaleza, o seu deslocamento será São Paulo-Fortaleza. Mesmo que esse avião saia de São Paulo, vá para Brasília, de Brasília ele vá para o Pará, aí do Pará ele vá para Fortaleza. Ele fez o seu trajeto, mas você se deslocou de São Paulo para Fortaleza. Isso que significa deslocamento. É um vetor que vai unir o início ao fim. E se o início coincidir com o fim, o deslocamento é zero, mesmo que você tenha percorrido uma certa distância. E observe, você pode viajar sem se deslocar. Viajar sem se deslocar, mas você percorre uma distância. Deslocamento dá zero se você sai de um ponto, faz todo um trajeto e volta para esse mesmo ponto. Mas a distância não é zero. A distância é o tamanho de todos os percursos que você fez. Simples assim, e você acabou de ver uma questão inédita, contextualizada, não precisava calcular nada. Você não precisava de Pitágoras, você não precisava de fórmula, você só precisava lembrar do conceito de deslocamento e diferenciar isso do conceito de distância percorrida e ler com atenção o texto, para que você pudesse, de fato, interpretar e resolver. Por isso que eu disse, eu vou esquematizar, mas você poderia, de repente, resolver direto. Leu, marcou. E aí a gente volta para a tela e, felizes da vida, a gente marca a alternativa A, A de aprovação. E a gente se encontra no próximo vídeo.